Hoje recebemos aqui no estúdio para uma entrevista ao vivo o deputado estadual Fernando Mineiro e pré-candidato pelo PT à Prefeitura de Natal. Deputado, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Tropical. Boa tarde, prazer estar aqui com você, Cristiano, Mariana, e com seus telespectadores. Estou às suas ordens. O PT tem marcado presença nas últimas eleições municipais, não defendendo o nome do senhor, mas o da deputada federal Fátima Bezerra. O que mudou nos últimos tempos para que o senhor conseguisse essa indicação para disputar o cargo de executivo aqui do município? Não, tem um entendimento do Partido dos Trabalhadores que Natal precisa, e seria muito positivo para a cidade, para a sociedade, passar por uma administração do PT. E meu nome foi um nome de consenso, apresentado, inclusive apoiado pela deputada Fátima e por todos os filiados e filiadas. E estou aí como pré-candidato, nós teremos convenção no próximo domingo e vamos fazer uma campanha para debater, para discutir a cidade e apresentar propostas e soluções para as nossas principais demandas e problemas. Nas últimas eleições se falou um pouco numa possível divisão dentro do partido, seria um grupo ao seu lado, um grupo ao lado da deputada Fátima Bezerra. Algo mudou internamente no partido ou não? É só um entendimento mesmo? Não é só um entendimento, inclusive muita fala sobre isso, né? Eu inclusive coordenei a campanha da Fátima na última campanha, aliás, todas as campanhas dela, e ela é a coordenadora da nossa campanha, então não tem divisão entre nós. Nós temos posições diferenciadas em alguns pontos, mas como o PT muito unido e muito disposto a fazer essa campanha. A Fátima é a nossa coordenadora de campanha nesse processo agora de 2012. Como é que então o PT está pensando, esses dois lados estão pensando o arco de alianças para disputar as eleições municipais? Quem que deve estar ao lado? Já tem definido alguma coisa para o vice? Então, nós estamos debatendo a questão do vice. Nós temos a convenção agora no domingo, dia 24, não é? Todos os pré-candidatos também não têm ainda definição de vice, nós estamos debatendo. E vamos, caso a gente tenha de marchar só, como tudo está indicando, nós vamos ter um vice do Partido dos Trabalhadores. Vamos definir essa questão daqui para domingo na nossa convenção. Bom, a expectativa, né, é que partidos bastante tradicionais como PMDB, PSDB, apoiado pelo Democratas, lancem candidatos para essa eleição. Como é que o PT vem se estruturando para enfrentar legendas tão tradicionais aqui no Rio Grande do Norte? Olha, Natal terá, pelas nossas avaliações, 6 candidatos, né, a prefeito da cidade, mostrando as mais variáveis afirmações de coligações possíveis. E o Partido dos Trabalhadores nunca teve oportunidade de administrar diretamente a nossa cidade, né? Todos os outros partidos que estão em disputa já foram prefeitos, já tiveram seus cargos ocupados, né, por seus filiados. Então nós queremos uma chance, que a cidade dê uma chance ao PT para que a gente possa também, aqui em Natal, implementar as transformações que acontecem em outras cidades e acontecem fundamentalmente no Brasil. O Brasil passa por grandes transformações, mas Natal não tem acompanhado o que vem acontecendo, as modificações para melhor o que vem acontecendo no Brasil. Então é necessário, do nosso ponto de vista, que Natal também se coloque dentro desse processo de transformação do nosso país, e é possível sim. A eleição é um momento para que as pessoas façam escolhas. Como a sociedade já escolheu os outros partidos em outros momentos, nós estamos agora debatendo com a cidade, com a sociedade e colocando o nosso nome à disposição. O senhor bem falou que Natal ainda não teve a oportunidade de ver uma administração do PT e nacionalmente o partido tem galgado muitos degraus, né? Tem subido muito, tem crescido muito. O senhor acha que existe uma disparidade a hora de Natal, do Rio Grande do Norte, conhecer mais um pouco de perto a administração do PT e por quê? Olha, existe sim dificuldades na cidade, não só para o PT, mas para os demais partidos, que mais progressista, mais à esquerda, mas é uma oportunidade, eu acho, ímpar agora nas eleições de 2012. Só a gente comparar os exemplos, né, o que vem acontecendo em outras cidades administradas pelo PT, o que vem acontecendo no Brasil, acho que isso fará com que a sociedade se posicione de uma maneira mais livre, né, e mais afirmativa nesse processo eleitoral. E porque nós temos condições de colocar Natal em outro patamar. Natal precisa modernizar a sua gestão, Natal precisa responder através de um conjunto de políticas públicas às demandas que a sociedade tem, e achamos que é a hora do PT em Natal. Esse ano nós temos dito que será um momento privilegiado para a gente debater projetos, não só os projetos imediatos, projetos para dar respostas no dia a dia, mas para pensar a cidade a curto, médio e longo prazo. Isso nós temos capacidade de fazer e vamos fazer coordenando uma equipe para administrar a nossa cidade. Deputado, o senhor não é o presidente estadual do partido, mas, claro, está bastante por dentro de todo o trabalho de estruturação para esse ano. Como é que está a pretensão do PT em relação às cidades do interior?
Olha, nós estamos apresentando candidaturas em cerca de 22 ou 23 cidades e estamos fazendo coligações em quase todas as cidades com partidos da base aliada da presidente Dilma. E a perspectiva é muito otimista. Nós vamos crescer tanto em número de administrações do PT como também em números de vereadores e vereadoras. O PT administra só 3 cidades no Rio Grande do Norte, que são cidades inclusive exemplares, que é Janduís, Parelhas, né, e Panguaçu. E com certeza vamos aumentar o nosso arco, né, de administração nos interiores. Estamos muito otimistas. A avaliação que temos nos interiores é que o PT crescerá tanto em Natal, como na Grande Natal, como também, né, nos interiores mais distantes da nossa cidade. Deputado, a gente já falou hoje aqui no Jornal da Tropical que, inclusive foi comentário do jornalista Cassiano Arruda, que o senhor e a deputada Fátima Bezerra, todos começaram com um trabalho de militância política dentro do SINT, né, o Sindicato dos Professores. E o senhor tem acompanhado também a problemática da cidade com relação à educação. O que o PT tem de projeto para apresentar nesse momento? Olha, é função, Cristiano, da Prefeitura, da administração municipal, responder, né, se responsabilizar pela educação infantil e educação fundamental. E nós vamos enfrentar essa questão, né, no sentido de recuperar a rede de educação profissional, fazer a motivação dos educadores, como também, prioritariamente, fazer um amplo programa de educação infantil de creche. Natal está muito atrasada, Natal ainda não entrou na rede nacional, né, como deveria entrar para fazer a efetivação da construção de creche, de oferecer educação infantil. Apenas 28% das nossas crianças, né, de 3 a 6 anos é que estão sendo atendidas pela rede. Então nós vamos fazer um programa muito ofensivo em relação a essa questão. E é decisivo para qualquer sociedade a questão educacional. Mas vamos também ter uma ação proativa na questão da qualificação com outros entes, com outras instâncias que não estão, em primeiro lugar, diretamente sobre a nossa responsabilidade, a questão do ensino médio, a questão da capacitação, da questão da mão de obra, mas vamos ter uma ação muito proativa em relação a isso, para poder enfrentar essas questões. E também a questão do analfabetismo. Analfabetismo no Natal é uma coisa meio invisível. Nós temos hoje quase 10% da população adulta analfabeta na nossa cidade. E é preciso ter políticas, não é? Para recuperar. Inclusive, Natal já foi exemplo no mundo, com a educação de alfabetização nos anos 60, e você chega no pleno século XXI, tendo quase 10% da população em analfabeto. Então vamos ter também uma ação muito ofensiva nessa área. Deputado, puxando um pouquinho para o seu trabalho dentro da Assembleia Legislativa, o senhor acabou se especializando um pouco na questão dos orçamentos, o que é muito importante, né, a definição de orçamentos. De que maneira o senhor enxerga essa colocação de orçamentos numa gestão municipal, por exemplo? Olha, Natal tem uma arrecadação de cerca de 115 a 120 milhões por mês. Eu sempre digo, Mariana, que o recurso público é sempre inferior às demandas, não é? Sempre a sociedade vai precisar mais e mais. Por isso é preciso ter opção, é preciso ter inversão de prioridade, é preciso saber o que deve aplicar. Nós temos o problema da carência de recursos e tem também a má aplicação dos recursos, né? Tem uma lógica que é privilegiar alguns setores na administração municipal, por exemplo, haja visto o que acontece na saúde, enquanto a saúde está aí um caos, né? Totalmente abandonado, destroçado o setor público, nós temos um setor privatizado, terceirizado, que leva boa parte dos recursos da saúde. Então vamos olhar essa questão com muita parcimônia, com muito cuidado, e vamos dar total transparência aos dados, né? Porque a população contribui, por exemplo, na questão dos impostos, nós temos um índice muito alto de inadimplência, particularmente na questão do IPTU, não à toa, porque as pessoas não viram a volta desse recurso. Então nós vamos mostrar para a sociedade que pagar os seus impostos para cumprir com as suas responsabilidades vale a pena, porque o dinheiro será aplicado com muito cuidado, tostão a tostão, como se diz, né? Com muito cuidado e com muita transparência. E vamos discutir com os vários setores quais são as prioridades da aplicação desses recursos. Acho que precisa ter muito decisão, né, para definir qual é a aplicação, qual é o rumo da aplicação. E certamente será para inverter as prioridades, para atender aquele setor da sociedade que precisa sim da administração, que precisa do serviço público mais diretamente. Conhecendo de orçamento e também da situação da cidade, o senhor vislumbra alguma possibilidade de ampliação da arrecadação do município para colocar isso em saúde, em educação? Olha, é possível. Isso sem, inclusive, aumentar nenhuma taxa, nenhum imposto. Só, por exemplo, você mostrar para a população que os recursos serão bem aplicados. Eu acho que é possível, sim, você aumentar, fazer uma
um aumento muito forte da base de arrecadação do IPTU, porque muita gente não paga porque não vê a aplicação, porque já é jogar o dinheiro fora, como as pessoas normalmente dizem. A gente conversa com a população e sente muito isso, né? Eu não contribuo porque está jogando fora. Agora, se fosse bem aplicado na questão da limpeza, na questão, né, da drenagem, na questão dos serviços que devem ser de responsabilidade da aplicação dos recursos municipais, certamente a população teria uma outra postura, um outro comportamento. E as outras cidades onde funciona melhor a gestão, onde é modernizada, isso é fato. A população participa mais efetivamente do processo de arrecadação, tem prazer, inclusive, em mostrar, dar a sua contribuição, porque sabe que os recursos serão devolvidos a ela em forma de benefícios. Isso em qualquer administração moderna, isso acontece. E vai acontecer em Natal a partir de 2013. Pergunto isso porque a gente sabe que Natal tem um território bastante reduzido, né? E sobrevive basicamente de turismo e da arrecadação que é feita sobre produtos e sobre serviços. Quer dizer, a gente não tem espaço para montar um parque industrial, ou tem? Não tem território para isso, né? Mas eu acho que hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, nós temos que discutir, por exemplo, a questão do parque tecnológico. Natal pode ter um grande avanço com essa questão das novas tecnologias. Natal tem que se debruçar sobre essa questão do turismo de uma maneira muito séria. Você sabe a crise que o turismo está passando em nosso estado, em nossa cidade em particular, porque não tem política pública. O papel da administração deve ser algo mais do que fazer folheteria, pensar essa questão de uma maneira estratégica, é fundamental. E Natal, a cidade, pode ter uma ação muito proativa, né, em relação à questão dos demais serviços. Nós vamos fazer um amplo programa, por exemplo, de compras governamentais. Natal não tem essa política de compras governamentais que você poderia incentivar a questão do comércio local, né, modernizar o serviço, modernizar a máquina administrativa. Tudo isso, né, ajudará na questão da arrecadação e na aplicação correta dos recursos, parcimoniosa e correta dos recursos. Então, eu tenho a convicção de que a administração de Natal pode ser de outra maneira, pode ser bem melhor para atender as demandas. Lógico que nós não vamos fazer nenhuma varinha de condão, não vamos fazer nenhuma promessa estapafúrdia para a nossa cidade. Vamos discutir seriamente as questões como estamos fazendo no dia a dia e chamando a atenção que é preciso resgatar a autoestima dessa cidade. A cidade que é agradável, a cidade que é bonita de se viver, que é tranquila ainda. Agora, o descaso, o abandono, aos anos sucessivos, as faltas de políticas públicas que vão além do imediatismo, fizeram a cidade deixar a nossa população um pouco para baixo, um pouco desanimada. E essa campanha é, sobretudo, um momento de animação da nossa sociedade. Convidar cada um, convidar vocês, né? Olha, vamos fazer um outro processo, vamos acreditar que é possível ter uma outra gestão. Eu estou muito empolgado e muito envolvido nesse processo. Deputado, já que estamos falando de infraestrutura, um dos assuntos que mais tem preocupado os natalenses é a questão da mobilidade. Em geral, são 2.000 novos veículos por mês na rua, avenidas que não tem mais para onde se expandir. Uma dúvida muito grande em relação a essa questão da mobilidade para a Copa 2014. Como é que o senhor vê toda essa situação? Olha, essa é uma questão seríssima, né? Resultado da falta de políticas de planejamento ao longo do tempo. Não é uma questão imediata, né? É decorrente das sucessivas administrações que não tiveram a capacidade de pensar a cidade a médio e a longo prazo. Nós vamos enfrentar esse debate de uma maneira muito clara e com a convicção de que é possível achar soluções técnicas para ele. Em duas vertentes. A questão do trânsito, do transporte, que é a questão central. Hoje é um grande problema, né? Você transitar na cidade, você deslocar na cidade. Então vamos pensar, discutir seriamente a questão dos corredores exclusivos para a questão de ônibus. O transporte de massa, retomar de uma maneira séria, ter um papel protagonista nessa questão do VLT, chamar os outros entes, chamar o Estado, chamar o governo federal para pensar planejamento disso e também dar conta da questão do transporte individual. A cidade precisa estar bem cuidada, por exemplo, a questão dos buracos, a sinalização, os cuidados que precisamos ter. E vamos fazer uma política muito ofensiva da questão de ciclovia. E eu coloco essa questão como uma questão central. Hoje existe uma grande parte da nossa população que desloca para o trabalho, para o ensino, para o estudo, de bicicleta. E não tem nenhuma área de ciclovia, nenhum quilômetro de ciclovia na nossa cidade. Então vamos fazer um arrojado programa de ciclovia, com prazos, com um planejamento que ao longo de 4 anos de gestão a gente dê conta e dê uma resposta. Inicia um projeto, principalmente na questão da Zona Norte. A Zona Norte hoje tem a maior parte da população, mas a circulação interna na Zona Norte não existe. É mais fácil você acessar o serviço, vir ao comércio, ao estudo, ao trabalho, do lado de cá do rio, digamos assim, do que você acessar os mesmos serviços que tem do outro lado. Então é preciso você pensar formas de interagir, tirar do papel. Existem já estudos mostrando várias alternativas. Nós vamos enfrentar esse debate de uma maneira muito clara, muito transparente, convidando os técnicos, convidando os empresários
responsáveis da área para debater, né, e convidando a sociedade para opinar sobre isso. Cortando o Natal, muita gente por muito tempo conseguiu fugir, driblar esse trânsito, percorrendo a Via Costeira, que hoje passa por uma polêmica, que é a construção de novos hotéis naquela área, quer dizer, 30 anos depois de o projeto original da Via Costeira ter sido lançado. O senhor é contra, a favor, já tem algum posicionamento a respeito da construção de novos hotéis? Nós vamos concluir o projeto da Via Costeira, né? Porque ali você sabe, Cristiano, ali é um encrave, né? Aquela área ali é de gestão do Estado, né? Apesar de ter uma regulamentação do município, é de gestão do Estado. O que nós vamos fazer quando eu for prefeito dessa cidade? Com a autoridade, com o conhecimento que eu tenho na questão da política urbana e ambiental, nós vamos chamar o governo do Estado, os órgãos federais, para discutir e repactuar aquela questão da Via Costeira. Por exemplo, a questão dos acessos à praia. Você sabe que porque nós temos 29 lotes ali na Via Costeira, 14 ocupados e 15 não ocupados. Mas além desses 15 não ocupados, nós não temos nenhum acesso. Então, no projeto original, previa acessos ali à praia, previa outras áreas de uso comum. Então, nós vamos fazer esse debate. Um debate seríssimo. Acho que a Via Costeira tem um papel importante para a questão do turismo, para a questão da geração de renda, assim como também a questão do acesso ao Parque das Dunas. Então, o senhor acredita que dá para conciliar o acesso da população à praia, à Via Costeira e a construção de novos hotéis? Lógico, esse é o que previa o projeto original. Não é? O projeto original dizia isso. Não só acredito, mas como deve ser assim. Né? Aliás, nós vamos ter um projeto, nós estamos chamando de projetos estruturantes, projetos especiais, para pensar a questão da orla. A orla de Natal é Ponta Negra, Via Costeira, né, Areia Preta, Praia do Meio, do Forte e Ridinha. É a orla mais detonada do Brasil, né? Apesar da beleza natural, a falta de gestão detonou, levou a um caos. Então, nós vamos ter um projeto para recuperar essa questão dessa orla, mas a médio e a longo prazo, mas vamos começar. Pode ter certeza, ações estruturantes na orla da praia serão iniciadas na gestão do Partido dos Trabalhadores, na nossa gestão em Natal, a partir de 2013. Agora, aproveitando, falando em orla, a situação do calçadão também anda bastante complicada, né? Por isso, né? Porque não tem, por isso que eu estava falando, não tem projetos estruturantes, nunca se pensou essa questão da orla de uma maneira mais articulada. Não só o calçadão de Ponta Negra, né? De toda a orla. Você olhar de uma maneira mais macro, toda a orla é muito abandonada. E é necessário pensar soluções técnicas para aquilo ali. E temos, né, a questão dos espigões, no sentido, não espigão para cima, como se diz, né, de prédio, mas a questão dos diques, né, que é preciso, como foi feito ali em Areia Preta, é preciso pensar soluções dessas para Ponta Negra, para a Praia do Forte, para a Praia do Meio. Então, existem soluções técnicas. O problema são soluções caras, mas necessárias que sejam iniciadas, não para ser resolvida dentro de 3, 4 anos, mas a médio